Boa noite. Nossa, que alto. Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Radassa. Eu sou a prima do Eliezer, lá de Piracicaba, São Paulo. Não sei se alguém já ouviu falar. E o meu tio Adenilson, ele pediu para eu trazer uma palavra aqui. Na verdade, ele tinha dado um tema, né? E aí eu falei assim, ei, tio, fica mais difícil aí, né? Posso falar o que eu quiser? Ele, tá bom, pode falar o que você quiser. E aí, posso tirar isso daqui? Eu tô com medo de derrubar esses negócios. Ai. Pronto, melhor assim. E aí ele falou, não, pode falar o que tiver no seu coração. E eu estou trazendo uma palavra que, na verdade, eu já ministrei lá na minha igreja, não de domingo, né, mas tipo, para os jovens e para os adolescentes, né? Quem não sabe, lá na IBNV, né, Igreja Batista Nova Vida, a gente tem o TDIF, que é de sexta-feira, dos adolescentes, e tem de sábado o de jovens, né, que é o Flame. E aí eu faço parte da equipe lá junto, né, e no TDIF junto com a liderança. E eu levei essa palavra porque essa palavra começou a queimar no meu coração, porque muitas vezes eu vivo isso, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu vivo isso. E fala sobre o amor de Deus, que ele é imutável. E eu sempre li... Alguém conhece Oséias? Eu acho que se vocês... Mais ou menos, né? É um livro que a gente, assim, quando lê, passa um pouco mais rápido, às vezes. Ou então, muitos não conhecem. Mas eu li Oséias, né? Sempre li Oséias, né? Que lá a gente também tem a questão de ler a Bíblia toda, o ano inteiro. E era um peso para mim. Eu via a história de Oséias como um peso, na verdade, né? Porque não sei se alguém esqueceu ou não conhece, eu vou contar aqui por cima a história, né? De Oséias, que ele vivia em um tempo onde o povo de Israel, né? O povo do Senhor, eles estavam com seu coração inclinado à idolatria, né, a outros ídolos. Eles tinham práticas que não agradavam, obrigada, que não agradavam ao Senhor. E Deus, vendo tudo aquilo, né, ele chega, às vezes eu falo muito né, tá bom? Então ignora. Ele chega para Oséias e ele fala assim, Oséias, você vai fazer uma coisa aqui que eu vou te pedir. Então, casa com uma prostituta, ele fala. O Senhor fala para Oséias assim, casa com uma prostituta. E isso vai representar o relacionamento de Deus com o povo dele, né? Esse casamento. Então, Deus ele pega algo que ele quer mostrar, que ele quer ensinar, e ele faz com que o servo dele, o filho dele, viva aquilo tipo, na prática, para que possa assim, entender o que está acontecendo. E aí, Oséias vai lá e ele casa com uma prostituta. O nome dela era Gomer. Ele casa com aquela prostituta e ele dá amor a ela, ele ama ela, ele cuida dela, né? Ele trata ela como de fato deveria ser tratada. E ela está lá na casa, ela recebe o amor dele, ela desfruta, né, do todo o amor e tudo que ele oferece a ela. Só que ocasionalmente ela volta às suas práticas. Ela sai de casa, ela volta à prostituição, ela volta à idolatria, né, de outros deuses. Ela volta àquilo que ela fazia antes. E ele ia lá e buscava ela. Ele buscava ela, trazia ela para casa e cuidava dela, amava ela, respeitava ela. Tiveram filhos. E logo ela voltava lá para a prostituição, ela voltava para os prazeres que ela gostava, ela voltava a fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor, tudo aquilo que desrespeitava o casamento dela com Ele. E isso acontecia, e acontecendo, sempre acontecia. Quantas vezes, né, a gente tem o nosso coração dividido. Nessa história, os filhos de Deus, né, é visto como Gomer. Quantas vezes nós vemos nosso coração dividido entre os prazeres, entre as coisas do mundo, entre coisas que não agradam a Deus,
E ainda assim, Ele nos busca, Ele nos leva para casa, Ele nos leva para perto, Ele ama a gente, Ele cuida da gente, Ele nos transforma, Ele nos liberta. E a gente desfruta desse amor, a gente mergulha na presença dEle, a gente deita no colo dEle. E logo depois a gente volta para aquilo que estava escravizando a gente volta para o pecado, a gente volta para prazeres, às vezes que nem é pecado, mas que nos afastam da vontade dEle. Nos afastam da presença dEle. Quantas vezes nós não somos infiéis no nosso relacionamento com Deus e trocamos este amor por outros amores? Eu sempre lia essa história e, como eu falava, eu sentia um julgamento. Eu ficava, meu Deus do céu, eu sou igual a essa prostituta. Eu sou igual a essa mulher. Essa história foi feita para mostrar que nós não conseguimos entrar na presença de Deus e permanecer ali. É uma história que me julga, é uma história que me condena, é uma história que vai me lembra todos os dias que eu sempre caio e volto. E Ele tem que me buscar, e Ele, no seu perfeito amor, ainda continua me buscando. Eu via essa história como um peso. Eu sempre senti essa inconstância no meu relacionamento com Deus. Eu sempre sinto, na verdade, né? Parece que nós, assim, seres humanos, é tão difícil às vezes. Tem dias que a gente tá, meu Deus do céu, vou sair pela rua, vou falar de Jesus para qualquer um que eu ver pela frente, e a gente não se aguenta de tanto amor, de tanta emoção, de tanto, né, entusiasmo que a gente tem na presença de Deus. Mas tem dias que esforço, que dificuldade, né? Tem dias que é tão fácil a gente simplesmente ir ali fazer aquilo que a gente quer, ao invés de estar na presença de Deus. É tão fácil ir ali e cometer aquele pecado que eu sei que é a minha dificuldade. É tão fácil. E às vezes, muitas vezes, é pensado. A gente fala que é um acidente, mas muitas vezes não é. A gente só aprendeu a falar que é um acidente. Então, eu vivia completamente vivo, né, muitas vezes, fundamentada nos meus sentimentos, nas minhas emoções, no que eu estou sentindo no momento. É assim que a gente vive normalmente. Então, se eu estou triste, ou se eu estou preocupada com alguma coisa, ou se eu preciso de alguma coisa, eu busco a Deus. Agora, se eu estou feliz, se está tudo bem, automaticamente, às vezes na correria do dia a dia, na rotina, ele passa despercebido. A gente vai lembrar dele só depois. Ou então faz aquelas oraçõezinhas rápidas, né? Tipo, que na verdade são mais rezas, né? Que a gente só repete a mesma coisa. Ou então, tem outro ponto, às vezes, que nos impede de entrar na presença dele. Às vezes não é simplesmente o fato da correria e a gente simplesmente não dá atenção para ele. Às vezes a gente peca e a gente faz coisas que nos faz sentir indignos, sabe, de estar na presença dele. Quando, na verdade, quanto mais a gente precisa estar, porque a gente é pecador, a gente é falho, a gente é humano, é nesse momento, principalmente, que a gente tem que estar ali para que ele possa nos consertar, para que ele possa nos transformar. É aí que a gente se sente acanhado, sabe? Tipo, de estar na presença dele, porque, que vergonha. Eu não mereço isso. Eu não mereço. Então, a gente prefere ficar ali. A gente remoe a nossa dor, a gente remoe a nossa... Fica lá na culpa, né? Mas não entra na presença dele para o único lugar em que aquilo realmente se resolveria. O amor dele é imutável. O que é imutável, né? É algo que não vai mudar nunca. Nunca, nunca, nunca. O amor dele não muda. A intensidade do amor dele não muda. Mas mesmo Deus, sabendo que éramos infiéis, antes mesmo de a gente nascer, Ele mandou o seu único filho para que morresse por nós. Esses dias eu estava conversando, não vou falar nomes aqui, mas com uma pessoa, e a pessoa falou assim, porque Deus, Ele conhece todas as coisas,
Mas nós somos... qual que é a palavra? Temos o livre-arbítrio, né? Então, ele não conhece aquilo que vai acontecer. Ele vê possibilidades. E de acordo com as possibilidades, as coisas vão acontecendo. Eu fiquei, quê? Você está falando do meu Deus? Não. Isso não está na minha Bíblia. Eu falei assim, como assim? Quer dizer, então, que todas as promessas que ele fez antes poderiam não acontecer porque o homem poderia ter decidido diferente? Então, se Maria tivesse falado, não quero ficar grávida de Jesus aqui, não. Ele teria que mudar tudo? Não faz sentido, né? Eu falei assim, me desculpa, mas o meu Deus... Ele sabe, ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas. E a partir do momento que você fala que ele não conhece o futuro, então você fala que ele é limitado. Então ele não pode. Então ele depende da minha ação. Não, eu dependo dele. Claro que nós temos o livre-arbítrio e tudo mais, mas Deus ele conhece. Ele conhece todas as coisas. E mesmo ele sabendo que a gente vai errar, e no que a gente vai errar, ele ainda assim nos ama e quer a gente para perto. Ele nos ama apesar de. O lugar secreto, quando a gente vê aqui em Oséias, e aí, de acordo com, quando eu estava em devocionais, quando eu estava tendo meus momentos com Deus, o lugar secreto não é sobre nós, é sobre Ele. Ele nos atrai, mesmo a gente saindo e se envolvendo com os nossos desejos, com mentiras, idolatrando outros deuses. E quando eu falo idolatrando outros deuses, não estou falando de você ter uma estátua ou fazer alguma coisa nesse sentido. Tudo aquilo que está acima de Deus na sua vida é idolatria. Porque se ele tem que ser a maior coisa na sua vida, se você coloca qualquer outra coisa, seja um computador, um celular, se isso é mais importante para você e isso tira o seu tempo, sabe, com Deus, isso te afasta de Deus, você está idolatrando isso. Você está idolatrando. Então, tudo aquilo que está acima de Deus na sua vida é idolatria. E muitas vezes a gente volta para isso, para coisas que nem nos satisfazem de verdade, para coisas que satisfazem momentos. E apesar disso, ele ainda nos ama. Em 2 Timóteo 2, no versículo 13, fala assim: Segunda Timóteo 2:13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Essa palavra, esse versículo é muito forte porque nos explica um pouco, por mais que a gente não possa entender o tamanho do amor de Deus, nos explica um pouco o porquê do amor dele, apesar de nossos erros e nossas falhas. Faz parte do caráter de Deus isso. A sua fidelidade, o seu amor faz parte do caráter dele. Então, independente do que aconteça, ele não pode fazer algo que não faz parte dele, entendeu? Faz parte do caráter dele nos amar. Então, independente do que aconteça, ele sempre nos ama. Ele nos criou para relacionar com a gente, para nos amar. Pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. O que nos mostra isso também é que Deus, ele enxergava Gomer, né? Pelo que ele mesmo havia criado. E não pelo que ela fazia. Não pela prostituição.
não pela idolatria. Ele não enxergava Gomer por isso. Ele via, obviamente, ele via os erros dela, ele via as falhas dela. Mas a maneira que ele a enxergava, e aí enxergar de uma maneira muito mais profunda, né? Era uma maneira completamente diferente. Isso a gente vê pelo próprio significado do nome Gomer, que significa completa. E se você perguntar para qualquer ser humano normal aí, por aí, tipo, ai, Gomer, nessa situação, é uma pessoa completa? A gente vai falar que não. De acordo com princípios, né, bíblicos e papapá, e essas coisas, papapá, de acordo com o que a gente vê, imagina, uma vida em Cristo e tudo mais, a gente não vai falar que ela é completa. Porque ela tinha muito a melhorar, ela tinha muito a ser transformado, assim como nós temos. Mas ainda assim, ela se chamava Gomer. Ele a via como uma pessoa completa. Independente dos erros dela, independente das falhas dela e da constância dela em cometer esses erros, ele a enxergava como alguém completa. Ele nos enxerga completos. Ele sabe tudo o que podemos fazer pelo nome dele. Ele sabe tudo o que podemos dizer, curar, transformar. Ele sabe tudo. Ele nos vê da maneira que ele nos planejou. E não da maneira que o mundo, o pecado, acabou nos transformando, né? Ele nos enxerga de maneira completa. Deus, ele não te define pelo que você faz. Ele não te define. E cuidado aí, por favor, escuta isso com maturidade. Não estou falando que a gente pode sair, errar e fazer qualquer coisa, que o amor de Deus nunca vai mudar. Não é isso que eu estou falando aqui. Pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que, independente dessas coisas, isso aqui é sobre Deus, não é sobre a gente. Independente dessas coisas, Ele nos ama. Independente dessas coisas, Ele nos enxerga de acordo com a maneira que Ele nos criou, conforme os propósitos que Ele sonha pra gente. Não estou falando que a gente pode fazer qualquer coisa. Não é isso. Em Oséias 13:9, e vai ser super rápido aqui, tá, gente? Porque é realmente... Eu não consigo me delongar muitas vezes, mas... Opa! Oséias 13:9. Depois tem mais rápido, eu ver ali. Fala assim: a sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Então ele fala ainda nesse livro, né? Nessa circunstância, ele fala... Ele mostra, olha, vocês têm feito isso, vocês vêm até mim, eu amo vocês, eu cuido de vocês, eu transformo vocês, e aí vocês voltam para as mesmas práticas, e aí eu busco vocês, eu amo vocês, eu cuido de vocês, e vocês voltam para a mesma prática. Ele fala, a sua ruína é você mesmo, perceba. São nossas ações, é o que a gente busca, é aquilo que a gente está colocando como prioridade na nossa vida. É aquilo que a gente tem idolatrado. A nossa ruína, não adianta culpar o diabo simplesmente. Ele tem a sua culpa, ele tem sua culpa. Mas a gente permite. A gente permite. Mas ele continua falando que o socorro vem dele. Então ele dá a solução. Ele fala, olha, a ruína, a sua ruína vem de você. Mas se você vir até a mim, eu te dou o socorro. Ele está tentando... Aí eu comecei a ver, né, o tamanho amor dele nesse livro inteiro. Eu comecei a perceber que ele não estava me julgando, ele não estava me condenando enquanto eu li essa passagem, enquanto eu vi essa história. Que esse fato, né, que aconteceu, ele não estava fazendo isso. Ele estava me mostrando que sim, eu tenho feito isso e que eu mesmo estou acabando com a minha vida, mas que calma, vem até a mim, permanece em mim, que eu vou te dar o socorro, eu vou te ajudar.
Ele está falando, vocês já estão fazendo isso, mas eu vejo quem vocês realmente são. E vocês podem ser tudo aquilo que eu vejo estando em mim. A gente precisa entender que nós somos pequenos, nós somos falhos, e que pela nossa própria força a gente não vai conseguir. E eu falo isso porque eu nasci no meio cristão, eu nasci quase na igreja, praticamente, e eu aprendi a viver de acordo com o meio. E isso é muito fácil de acontecer. Você escuta muito certo linguajar, você escuta muito as histórias bíblicas, você escuta muita coisa e você aprende a falar de acordo com aquilo. Você aprende a agir de acordo com aquilo. Então, quando você vê, você não está vivendo, sabe, uma vida com Cristo. Você está vivendo de acordo com a correnteza ali. De acordo com o que você aprendeu, você foi ensinado. E aí chegou certo momento na minha vida, e eu não era nova, eu devia ter... Não, já era mais velha, né? Que virou um fardo para mim, eu não estava aguentando mais. Eu falei assim, eu não quero isso, porque é pesado. É difícil demais, isso me machuca, me sufoca. E aí, quando eu falo desisto, é porque eu desisto real. Eu não sou uma pessoa de desistir, mas se eu falar essa palavra, pode ter certeza que eu não vou tentar mais. E aí eu lembro que eu entrei no quarto, eu lembro a cena certinho. E eu suspirei e falei, desisto. E naquele momento eu me vi chutando o pau da barraca. E no que isso aconteceu, aí minha vida deslanchou, né? Para baixo, não para cima. A minha vida, meu Deus do céu, eu fiz tudo o que eu queria. Tudo que eu tivesse vontade, eu fiz. Estava numa época que eu trabalhava numa empresa que tinha muito churrasco, muita festa. Tinha muito, meu Deus do céu. Toda semana, todo mês, era muita coisa. E ainda na faculdade e tudo mais, fiz tudo o que eu quis fazer. Mas eu também fazia, sabe, com aquele pensamento, eu sei, né, que quando a gente uma vez está lá dentro, né, está em Cristo e tudo mais, quando a gente sai, não é a mesma coisa que você nunca ter conhecido. Eu sei que Ele vai me pegar. Eu sabia disso, daí eu falava, eu vou aproveitar enquanto eu posso. Olha que pensamento. Eu falava assim, eu sei que Ele vai me pegar, não vai durar muito não. E aí, beleza, né, então eu fazia as coisas e ficava assim, Deus, minha revolta não é contra o Senhor, não, é contra... Teoricamente, assim, vamos pensar a igreja, é contra esse meio aí. Eu ia para a igreja, só para não ouvir encheção de saco, né? Mas meu coração não estava lá. E aí teve um momento em que ele me pegou, né? Eu fui para São Paulo numa conferência do Dunamis. E aí eu tava lá e eu ficava tipo assim, e todo mundo falava, não, porque eu aceitei a Jesus foi em tal momento, tal dia. Daí eu ficava, gente, que doideira, ele sabe até o dia. Eu não lembro disso, não. Eu ficava, meu Deus do céu, ou eu nunca tive, ou a minha memória é pior do que eu imaginava. E aí eu sabia que, na verdade, nunca tinha tido, né? Mas pensa, uma filha de pastor, na hora de um apelo, ir lá na frente, com 20 e tantos anos, assim, que vergonhoso demais, eu que não vou. Aí, na minha igreja, né? Aí teve um momento lá, nesse congresso do Dunamis, né? Que o Theo Hayashi, ele ficou lá ministrando, terminou a ministração, eu estava de pé, orando e tudo mais, e aí ele virou e falou assim, tá liberado para ir comer, mas quem sentir de ficar aqui, fica. E aí nem passou pela minha cabeça sair dali. E eu estava orando, a Deus. E antes disso, eu já tive experiências incríveis com Deus, sabe? Experiências que fazem eu nunca duvidar de que Deus existe. E aí eu estava naquele momento tão simples. E era como se eu tivesse sentido a necessidade de falar, tipo, Jesus, me aceita.
eu quero te aceitar como meu único Senhor e Salvador. E isso foi em 2019, tá? Foi agorinha. E aí, eu lembro que na mesma hora, eu pensei, tipo, mano, mas eu sou filha. Não é? Eu sou filha de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô a vida inteira na igreja, não sei, eu não acreditava que eu precisava ter que fazer isso. E aí ele virou e pra mim falou assim, você é criatura. Você nunca disse isso pra mim. Aí eu fiquei em choque, né, primeiro. Eu falei assim, poxa. Assim, você nunca disse, eu te amo. Ele falou, eu te amo. Eu vou me mostrar para você sempre que eu sentir essa necessidade, sempre que eu quiser me mostrar para você, eu vou me mostrar. Eu vou te dar experiências, eu vou te dar um mover, sabe? Eu vou descer, eu vou transformar, eu vou curar. Porque independente do que eu era naquele momento, ele sabia quem eu realmente era. E naquele momento eu falei, eu te aceito. E no mesmo momento eu tive uma sensação muito esquisita que fala naquela música, sabe? De adoção. E ali eu soube. 10 de outubro de 2019. Dia das Crianças. 12, né? Olha, já errei já aqui. Enfim. Vocês entenderam. Então não permita que os seus erros... Porque eu sentia isso, sabe? Toda vez que eu errava, toda vez que eu fazia alguma coisa, o fato de eu não estar, de fato, inserida nele, fazia com que o peso fosse muito grande. E pelas minhas forças eu não dava conta. Foi por isso que eu desisti, porque eu não dava conta. É impossível a gente dar conta. Diante de tudo que existe nesse mundo, às vezes eu fico, meu Deus do céu, só tem a piorar. Eu fico, meu Deus do céu, a gente não dá conta. É só através dele, é só através de uma vida, de um relacionamento com ele, que a gente consegue, se livrar daquilo que tem prendido a gente, daquele pecado que, meu Deus do céu, parece que é impossível parar de cometer. Deus, ele nos fez para sermos livres. E é apenas nele que nós podemos ser verdadeiramente livres, não é essa liberdade que o mundo anda pregando. Essa liberdade lá de fora, quando você vê, você está cada vez se aprisionando mais e mais e mais. E eu sei disso porque nesse tempo que eu fiquei mais afastada, eu senti isso. E eu sei que vocês sabem disso. Mas a liberdade de Deus é uma liberdade que você deita na sua cama e o mundo pode estar caindo. Mas você sabe que você pode descansar e confiar nele. Você sabe que independente do que aconteça, e até que alguma prova ataque você, e você perca alguma coisa, você, sabe, perca a sua saúde e tudo mais, você ainda sabe que você pode descansar nele, porque nada sai do controle dele. Nós somos livres para termos uma intimidade com ele, para construirmos nosso relacionamento com ele no secreto, apesar de nossas falhas. Esse lugar sempre está disponível a nós, porque nós somos amados. A gente desiste, mas ele não. E eu já trouxe uma vez uma palavra aqui a respeito de Esther, que ela tinha todo o direito de entrar na presença dele, mas ela tinha medo, do rei, né? Mas ela tinha medo. E quando surgiu a necessidade, ela enfrentou o medo dela e ela entrou, ele falou, minha amada, você peça metade do reino e eu te dou. Aí eu lembro que eu falei, que eu li essa passagem, fiquei tipo assim, nossa, ela podia ter entrado faz tempo na presença dele, mas ela não entrou porque ela sentia que não era amada, ela sentia que não era chamada, ela sentia que, né? Mas ela podia a qualquer momento entrar ali. Mas ela não entrou. E muitas vezes a gente faz isso, a gente pode a qualquer momento entrar na presença dele. Jesus morreu com um propósito. Ele nos salvou e ele nos deu acesso livre. Agora não mais só apenas pelos sacerdotes, mas a gente pode entrar no nosso quarto e falar simplesmente com ele. Simples assim. Mesmo Gomer sendo infiel, ela era amada. Mesmo o povo de Israel sendo infiel com Deus, o povo era amado. Mesmo eu pecando, eu errando, todos os dias,
eu sou amada. Mesmo você fazendo o que quer que você faça, aquilo que você sabe que você faz, que te afasta de Deus, mesmo assim, você é amado. Porque não faz parte do caráter de Deus deixar de te amar. Não faz parte. Ele pode... Deus é o Espírito Santo, ele pode se enfurecer, ele pode ficar, meu Deus do céu. Mas ele não deixa de te amar. Então entra. Entra na presença dele com pecado, com erro. Entra na presença dele com vontade, sem vontade. Independente da sua situação, entra na presença dele. Porque ele não te enxerga da maneira que a pessoa que está do seu lado te enxerga. Ele não te enxerga como seus pais te enxergam. Ele não te enxerga como sua família te enxerga. Ele não te enxerga como as pessoas que te julgam, que falam, te criticam sobre você, sabe? Falam coisas sobre você. Ele não te enxerga dessa forma. Ele não te enxerga principalmente da maneira que você se enxerga. Todas as suas falhas, os seus erros, todos os seus pecados. Ele não enxerga isso, suas inseguranças. Ele não te enxerga dessa maneira. Ele te enxerga da maneira que você foi criado, da maneira perfeita, da maneira que ele quer que você busque ser. A Bíblia fala, anda na minha presença e ser perfeito. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito andando na presença dele agora, mas quer dizer que a partir do momento que a gente anda na presença dele, cada passo que a gente dá, a gente se aproxima mais dele, a gente é mais limpo. Onde tem Deus, ali há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Ali nós somos limpos, ali nós somos curados. Conforme nós nos aproximamos dele, nós pegamos o jeito dele. Nós agimos como Jesus. Igual aquela música do Rodolfo, né? Parecido contigo. Conforme a gente anda com alguém, a gente se parece muito com aquela pessoa. Então, quanto mais andarmos com Cristo, mais seremos parecidos com Ele. E a gente não vai precisar sair gritando, eu sou de Cristo. Não, porque a nossa vida vai mostrar isso. E a gente vai pregar através da nossa vida e da nossa boca. Em Oséias 6, não vou falar o versículo, só vou mencionar aqui. Ele fala, eu não quero o sacrifício de vocês. Tinha que fazer o sacrifício? Tinha que fazer. Mas ele fala para o povo, eu não quero o sacrifício de vocês. Eu quero que vocês me amem. É isso que o Senhor quer. E o restante, tudo que ele vai nos ajudar a transformar, a ser, vai vir através do relacionamento. Vai vir através do nosso amor a ele. Mas a gente não ama aquilo que a gente não conhece. A gente pode sentir pena, empatia por pessoas que a gente sabe que está passando por dificuldade, mas a gente não ama porque a gente não as conhece. Mas através do amor de Deus a gente ama, através do amor de Deus a gente liberta, transforma, a gente cura, através do nome de Cristo. Então entre na presença dele, entenda, o amor dele é imutável, nada pode mudar isso. Mas ele precisa, ele quer, né? Que você entenda isso e da maneira que você estiver, você entre e se relacione com ele. E é basicamente isso. Eu acho que é uma palavra que, para mim, pelo menos é muito importante, porque eu faço isso. Às vezes eu me martirizo, eu fico, ai meu Deus, eu fico, sabe? Igual antigamente, que o povo ficava se machucando porque fez uma coisa errada e tudo mais. E a gente não usa mais chicote hoje, mas a gente faz isso emocionalmente. Então que a gente possa entender isso, sabe? Independente do nosso amor frágil, o dele é imutável, o dele é poderoso, o dele é grande, ele pode fazer tudo. Basta a gente querer, basta a gente entrar na presença dele. E aí o louvor pode tocar uma música? E quem quiser, se vocês quiserem ficar de pé, orar, eu não vou falar para vir aqui na frente, porque cada um entende a sua limitação, se tem liberdade ou não para isso. Mas que você venha estar conversando com Deus e você venha falando, tipo, Deus, eu tenho essa dificuldade. Para mim não é fácil, assim como eu tenho feito todos os dias. Mas tenha esse passo, dê esse passo, sabe?
Porque aquilo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele morreu numa cruz. Ele entregou o único filho que Ele tinha. Ele não precisa fazer mais nada por nós. Agora é a nossa vez de fazer algo. De entrar na presença dEle. E aí sim podemos conquistar, sabe, coisas, crescer na vida, vamos dizer assim. Independente do que Deus quer para você. Aí sim nós poderemos fazer. Porque através de nós... Mas através de Deus a gente pode fazer tudo. Conforme a vontade dEle. Amém? Então eu vou orar aqui. Feche o seu olho, seus olhos. Tenta esquecer a pessoa que está do seu lado e tenta concentrar apenas no Espírito Santo, apenas em Deus. Ele conhece todo o seu coração, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Tenta lembrar das coisas que têm te feito você inseguro, insegura. As coisas que têm te afastado de Deus. Seja uma vergonha por algo que você faz. Ou seja, algum pecado que te afasta dEle. Ou seja, então, erros. A maneira que você trata as pessoas. Com desrespeito. Ou com falta de amor e empatia. Seja atitudes que você tem tido que não são pecado, às vezes, mas que estão acima de Deus na sua vida. Tenta pensar, coloca na sua mente aí tudo aquilo que tem te impedido de entrar na presença de Deus e ali permanecer. Porque eu sei que esses dias vocês vão ver bastante a respeito do qual o nosso propósito aqui, né, do jovem aqui cristão na sociedade. Mas saiba de uma coisa, que é impossível viver o propósito que Deus tem para nós na sociedade, como jovens, se a gente não se relaciona com Ele. Então que a gente possa estar tirando tudo aquilo, vencendo tudo aquilo que nos impede de estar na presença dEle e entrar desse jeito mesmo, da maneira que a gente está. Ele não nos chama limpos para entrar, Ele nos chama sujos para lá dentro, enfim, sermos limpos. Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, porque independente do que temos feito, independente do nosso amor, Pai, constante, o Senhor permanece fiel. A sua fidelidade, Pai, permanece, independente da nossa vida, independente dos nossos erros, independente da nossa infidelidade. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não mereço, porque eu erro todos os dias. E eu não mereço estar na sua presença, mas ainda assim você fala, Radassa, entra na minha presença. E eu vou te transformar naquilo que eu vejo. Eu vou te transformar naquilo que eu sei que você realmente é. Porque o sacrifício pelas suas forças você não vai conseguir, mas através de mim eu te farei forte. Através de mim eu farei você conseguir. Espírito Santo, desce aqui, Senhor, nos transforma, Pai. Nos atraia, Senhor, para a tua presença. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.